galerinha, eu sou o Márcio, esse é o canal do Márcio, seja muito bem-vindo ao meu canal. Você que já é inscrito, muito obrigado pelo apoio. Você que está chegando agora, seja bem-vindo ao meu canal, belezinha? Deixa o like, compartilhe o canal com os amigos, rumo aos 600 inscritos esse ano, e com o apoio de vocês, eu sei que isso será possível. Galerinha, para quem está acompanhando o canal, a gente fez recentemente um último react aí Rápido. da Raquel Games, na qual ela divulgava, né, e passava a lista dos jogos mais vendidos do PlayStation 5, né, na geração, se eu não me engano. E agora a gente vai estar dando uma lista nos jogos mais vendidos do Xbox. Ela também fez um vídeo referente a isso. Será que a situação está muito parecida com o que foi no PlayStation, com poucos jogos first party e os multiplataforma dominando a lista? Vamos descobrir agora. 2025 passou rápido. E no Xbox passou fazendo muito barulho. Porque 2025 foi um ano de muitas mudanças e estresses pra gente que joga videogame no Xbox. Teve mais de uma vez aumento de preço do Game Pass, reajuste dos consoles em vários lugares do mundo, a falta deles também aqui no Brasil, e a chegada do seu portátil, o ROG Xbox Ally. E um discurso cada vez mais claro. Ecossistema, não mais apenas sobre console. E isso muda tudo. Muda a forma como o jogador do Xbox se relaciona com os jogos, se relaciona com a marca. Especialmente quando a gente fala de comprar jogos no Xbox. Porque, afinal de contas, comprar jogos no Xbox nunca foi o caminho óbvio, obviamente, desde que o Game Pass surgiu. Tem-se essa narrativa de que caixista não compra jogo, mas no Xbox, apesar de ter o Game Pass ali com jogos first party da Microsoft, não chega somente jogos first party da Microsoft no Game Pass, e o caixista não vive somente de jogos first party que chega ali no Game Pass ou jogos aleatórios ali de estúdios parceiros, né? A indústria ela é alimentada 99% de jogos multiplataforma que sai para todos os cantos, e a maioria esmagadora desses jogos não chega no Game Pass Day One, né? Então, a galera que tem Xbox, ele consome muitos jogos sim, comprando também. Não é só essa falsa narrativa, essa falsa percepção que caixista não compra games. Tanto é que se não comprasse games, se o caixista dependesse apenas de Game Pass, jogos third party que foram exclusivos de PlayStation temporário não chegariam ao Xbox depois, né? Qual seria o interesse de um estúdio lançar um jogo no Xbox que não vende, né? Então são narrativas que não batem, não é mesmo? Mas sim, ainda existem pessoas que compram jogos no Xbox. E por isso o vídeo de hoje é tão importante, porque hoje a gente vai olhar sobre os 5 jogos mais vendidos no Xbox em 2025 e tentar entender sobre os desejos, prioridades... É 2025, não é na geração não, no PlayStation também, é no ano de 2025 e não na geração. Corrigindo aí o que eu disse no início do vídeo. Tipo de experiência que faz o jogador abrir a carteira, mesmo tendo um acesso a uma biblioteca, um catálogo infinito do Game Pass. Oi, eu sou a Raquel e sejam muito bem-vindos ao canal. E aqui a gente está falando do mundo dos jogos, mas com um olhar um pouquinho diferente. Eu critico, trago muitas nuances sobre o mercado dos games e, obviamente, um lado mais humano para quem gosta de jogar videogame e paga boletos. Então, se você gosta desse tipo de análise, já deixa um like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para quando o vídeo novo subir. E se você está precisando de jogos digitais, Game Pass, PlayStation Plus, fala com o pessoal da Hard Games, que é parceira aqui do canal, o link tá aqui embaixo na descrição. E antes de entrar nesse ranking, vale deixar algo muito claro aqui. O Xbox hoje é um sistema mais orientado para serviço. Com o Game Pass, o jogador médio joga muito, mas compra menos. E isso faz com que cada jogo comprado seja uma vitória, seja muito mais consciente, seja muito mais pensado e muito menos impulsiva quando a gente fala de outros sistemas, a não ser o Xbox. E esse top 5 foi construído a partir de dados de mercado, tá? De ranking globais de vendas, de relatórios de analistas, de projeções de mercado, de unidades vendidas. Não é um top 5 oficial de vendas oficiais do Xbox. Só deixando bem claro isso, não foi divulgado pela Microsoft. Mas sim, estimativas compiladas das melhores informações públicas disponíveis, tá? O que importa é o comportamento do jogador. Porque no Xbox, quando o jogo vende bem, ele diz algo muito importante sobre aquele jogo e sobre o desejo do jogador de, mesmo tendo um Game Pass, comprar um jogo. Agora vamos ao ranking, vamos ao que interessa. EA Sports College Football, de 2026. Lançado em 15 de julho de 2025, com um desempenho especialmente no mercado norte-americano, obviamente, porque é futebol de futebol americano, não futebol do nosso futebol, que é soccer em inglês, combinado? Aqui o fator decisivo não é nem convidade, nem complexidade de sistemas, é pertencimento. College Football é tradição cultural, é memória afetiva. E o Xbox tem uma base extremamente forte, sólida, quando a gente fala de jogos esportivos. Quem está comprando esse jogo não está buscando experimentar algo novo.
novo. Tá buscando só manter-se atualizado do jogo anterior. Vocês sabem que é um pouco caça-níquel, tipo um FIFA, que não é mais FIFA, mas vocês sabem, é exatamente isso. Então esse quinto lugar mostra algo muito importante sobre o jogador da Xbox. Ele não compra apenas um jogo em si, pelo que ele representa, né? Ele compra um jogo que ele sabe o que ele vai receber, é um jogo emocional, é quase que uma automação, uma continuação, ainda que consciente ou não, daquele jogo que ele já estava jogando, é algo familiar. E não tem nenhum problema com isso, porque às vezes você quer continuar e não ter problemas de identificar algo novo, jogar algo novo. Possivelmente essa lista aí pelo menos esse quinto lugar da lista aí, a pesquisa foi focada aí no cenário norte-americano, né? Porque o futebol americano é muito popular por lá e não é o nosso, e por aqui não costuma vender muito esse game aí, né? Apesar que a Electronic Arts, no quesito jogos esportivos, vende e vende bem, tanto o soccer, que é o nosso futebol, quanto o futebol americano dela vende lá, o FIFA vende aqui, tem o NBA que vende bastante também, o seu jogo de corrida, ou seja, criticamos a Electronic Arts, mas em quesitos de jogos de esporte, ela manda sempre muito bem e seus jogos de esporte estão sempre figurando aí entre os mais vendidos, né? Interessante esse quinto lugar na lista aí ser um jogo de futebol americano. Possivelmente a lista, os dados vêm de uma lista americana. Eu tentei jogar esse game uma vez, mas as regras dele é muito difícil de entender, cara. Mas visualmente é um jogo muito bonito. E o mais interessante é que mesmo com um mundo de oportunidades e com jogos antigos, né, desse mesmo título, mas o público quer algo novo também, e por isso que acabou ficando aqui em quinto lugar. Em quarto lugar, nós temos Monster Hunter Wilds, que inclusive também está no top 5 do PlayStation 5. Exatamente, eu acabei de falar, ela leu meus pensamentos, esse Monster Hunter Wilds também ocupa ali o top 5 no PlayStation, né? Se eu não me engano, é terceiro ou quarto lá também. Se você não viu esse vídeo, recomendo que você veja. Ele foi lançado em 28 de fevereiro de 2025. As estimativas indicam entre 1,5 a 2,8 milhões de vendas ao longo aí do ano no Xbox, que é um número extremamente relevante para um jogo que, bom, exige tempo, dedicação e paciência, porque você precisa fazer o aprendizado, o desenvolvimento é profundo, os seus sistemas são mais densos, exige-se tempo. E convenhamos, hoje tempo, na verdade, sempre foi o bem mais precioso que a gente tem e tá difícil ter tempo, né? Porque Monster Hunter World, ele entrega um prazer imediato? Não, ele exige tempo, repetição, comprometimento. Mas, se você fizer tudo isso, ele vai trazer algo que poucos jogos oferecem. Progressão real, uma sensação de domínio, de recompensa clara e de prazer, porque assim, você investiu muitas horas ali e você vai ver aquela construção do seu legado no jogo. E o sucesso deste jogo no Xbox mostra a maturidade do público, mostra que o público está aberto e aceita a complexidade quando recebe jogos com esse propósito. Porque esse tipo de jogo é um jogo longo, e aqui o jogador, ele quer jogo longo que não desperdiça seu tempo. Então, esse quarto lugar mostra que mesmo num ecossistema dominado pelo Game Pass, ainda existe espaço para experiências mais densas, desde que sejam mais honestas, bem estruturadas e que respeitem o investimento do jogador. Borderlands está em terceiro lugar. Borderlands 4, que foi lançado em 13 de setembro de 2025. Borderlands sempre teve uma relação muito natural com o público que joga no Xbox. Isso porque a gente tem um humor próprio do jogo, a gente tem uma identidade visual muito forte e o loop de gameplay direto fazem com que o jogo funcione muito bem num ecossistema onde o acesso é abundante. Mas o tempo é escasso. Aqui o jogador compra porque ele sabe exatamente o que ele vai receber. É uma diversão imediata, é uma progressão clara e é uma constante sensação de recompensa. Porque em Borderlands 4 não tinha... Borderlands 4 é uma surpresa na lista, hein? Pra mim no Xbox. E no PlayStation ele nem aparece no top 5. Existe aquela paciência, nem aquela adaptação longa. Ele nem aparece no top 5 do PlayStation. E olha que teve um State of Play só pra ele lá no PlayStation lá. Então teve um marketing muito forte do Borderlands 4 ali com o PlayStation, tentando associar a sua marca ali ao PlayStation. Mas é no Xbox, aparentemente, que ele se saiu bem em vendas, né? Ela chega lá, reta e direta e pum, te entrega aquele prazer imediato desde os primeiros minutos. E esse terceiro lugar no Xbox mostra que os jogos com uma identidade forte continuam tendo um valor enorme, principalmente quando a gente fala de marca, quando a gente fala de nome, quando a gente fala de continuidade. Porque esse tipo de jogo respeita o tempo de jogador, a compra ela não acaba sendo desnecessária, porque, mal ou bem, você sabe o que esperar, seus amigos estão jogando e você também quer jogar. Na
Na segunda posição, nós temos NBA 2K26, que foi lançado em 5 de setembro de 2025. No Xbox, é bem sabido que os jogos esportivos cumprem um papel muito específico. Eles são rotina, eles são constância, eles são presença quase NBA é gostosinho de jogar, galera. NBA é bacana. que fixa no calendário de jogos do Xbox. E NBA 2K26 vende porque o jogador sabe exatamente o que vai encontrar. É aquilo, né? E em um ano cheio de mudanças, imprevisibilidades, de incertezas, discursos longos, jogos que vêm todo craqueados, todos zoados, a previsibilidade falou mais alto, a segurança falou mais alto. E esse segundo lugar mostra exatamente isso, que o jogador, de uma forma geral, e obviamente quando a gente fala aqui, a gente fala do Xbox, ele quer uma confiança e quer um jogo que tenha construído ao longo do tempo, ele sabe o que esperar. Então não é sobre surpresa, é sobre segurança e, obviamente, por isso que aí, além de outros fatores, ele está no segundo lugar. Em primeiro lugar, Battlefield 6. Ele ocupa o primeiro lugar nesse ranking dos mais vendidos em 2025. Ele foi lançado recentemente, inclusive, 10 de outubro de 2025. E teve impacto comercial imediato no console. Não só no console Xbox, mas em todos os consoles, todas as unidades que ele está disponível. Esse sucesso aconteceu porque a Battlefield foi muito honesto com a sua proposta. Ele voltou atrás e escutou efetivamente o que a comunidade estava pedindo. Ele não prometeu reinventar a roda. Ele prometeu a escala, o caos bem controlado, uma gameplay direta e entregou exatamente o que o público pedia. O jogador do Xbox, obviamente, como qualquer jogador... Estranho também, né? Assim como foi com Borderlands, o Battlefield 6 ele teve um marketing agressivo no PlayStation muito grande. E ele ser o primeiro de vendas no Xbox e não no PlayStation também fala muito sobre as duas plataformas, né? E lembrando que tem o Call of Duty no Game Pass ainda como um concorrente forte do Battlefield 6 no ecossistema Xbox. Eu não me recordo se ele estava na lista do PlayStation 5, o Battlefield 6. Em primeiro eu lembro que não estava, foi o Ghost Otay. Mas não me recordo realmente. Dá uma conferida lá, galerinha, no vídeo, o top 5 da Raquel no PlayStation, que a gente tem aí o React no canal. E deixe aí nos comentários se o Battlefield 6 está disponível naquela lista do PlayStation. Eu não me recordo. Valoriza jogos que funcionam bem no controle e que oferecem esse impacto imediato que não exige horas iniciais de adaptação antes de começar a se divertir. Battlefield 6 entregou exatamente isso, respeitou o tempo do jogador moderno. E Battlefield 6 foi literalmente um voto de confiança do público que tá meio que fatigado ali do Call of Duty, que inclusive está no Game Pass, então, pra vocês verem. E afinal de contas, o que esse top 5 revela? Esse ranking conta uma história bem interessante aqui, porque no Xbox é muito mais difícil você vender um jogo, porque afinal de contas o jogador se assim no Game Pass, tem acesso a praticamente tudo. E não é tão difícil, não. A fatia que chega no Game Pass de jogos é minúscula em comparação à quantidade de jogos lançados, né? Principalmente dos estúdios multiplataforma. Então, caixista compra jogo sim, e pode não comprar tanto como no PlayStation, porque obviamente tem uma base instalada muito maior de consoles, né? Mas no Xbox se compra jogos sim. Quando justamente comprar no Xbox faz o jogador ter uma escolha mais consciente de gameplay. É efetivamente uma coisa que ele quer jogar. Ele quer ter aquela experiência. A gente teve First Party da Microsoft no top 5 da lista do PlayStation e, por exemplo, não teve aqui na lista do Xbox. Por quê? Porque os First Party da Microsoft, obviamente, entram no Game Pass Day One, né? A gente tem que ressaltar isso. Por isso que no PlayStation não tem Game Pass e os jogos não chegam Day One na Plus. E jogos, se eu não me engano, Forza Horizon 5 ou mais um, estava no top 5 ali do PlayStation de mais vendidos. E o Forza Horizon 5 não está na lista dos mais vendidos do Xbox. Primeiro, porque ele saiu no PlayStation bem depois, o hype já passou. E segundo, ele está no Game Pass, né? Então ele faz todo esse esforço e compra um jogo. Então marcas fortes ainda tem presença clara, gameplay leve, mas jogos que respeitam a identidade, o tempo do jogador tem feito toda a diferença aqui. Nenhum desses jogos venceu aqui e ficou nesse top 5 por uma promessa futura. Todos eles venceram e acabaram sendo os melhores aqui de 2025 porque eles entregaram o valor que o jogador pediu desde o início. A gente quer um jogo que funciona, que respeita a nossa rotina e que faça sentido dentro da vida adulta. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso. A maior parte dos jogadores é adulto. Simples assim. E olhando para esse cenário, a pergunta é inevitável. O que todas essas informações que eu acabei de falar para você indicam para 2025?
2026. Então, eu acredito que em 2026 a tendência, pelo menos no jogador, de uma forma em geral, claro, é respeitar o seu tempo, respeitar jogos, escolher jogos que entregam exatamente isso. Custo-benefício com recompensas claras desde o começo, porque a gente não tem tempo para ficar desvendando e reinventando a roda e não caindo mais em promessas de marketing em grandes eventos. A ideia aqui é fazer o nosso dinheiro valer e, obviamente, escolher com consciência. Obviamente que o Game Pass vai continuar sendo o sistema central aqui do Xbox, mas esse ranking mostra algo muito importante. Ele não elimina a compra de jogos no Xbox. Ele, na verdade, ele filtra, ele está elevando o padrão. Porque para vender no Xbox, o jogo precisa ser muito desejado. Então, grandes estúdios vão sentir cada vez mais essa pressão. E eu espero que eles, tendo em mente nisso, tragam jogos mais bonitos, mais grandiosos, mais completos, que funcionam bem e que entregam a proposta pelas quais eles, francamente, eram para cumprir. Então tá aí, galerinha. Vídeo do Top 5 aí, do segundo fontes da Raquel Games aí, que ela garimpou aí nas redes sociais. Destaque, Borderlands 4, Battlefield 6 não é nenhuma surpresa. E a falta de senti a falta de um first party ali da Microsoft na lista, mesmo a Microsoft lançando jogos no Game Pass Day One, eu senti sim uma falta de first party na lista. E isso pode dizer muito referente à qualidade dos first party que a Microsoft lançou esse ano, que não agradou tanto assim para ser jogos que o caixista compre, né? São jogos que o caixista deixou para jogar no Game Pass mesmo. O ano de 2026 não, o ano de 2026 promete jogos de peso como Gears e Day, né? O Gears e Days, o Halo Remaker, o novo Forza e tantos outros jogos prometidos e jogos multiplataforma de pesos também, como Criminal Desert, Criminal Desert, não sei como é que se pronuncia, vai ter o GTA 6, ou seja, o ano de 2026 vai ser um ano muito, muito, muito bom para a geração no quesito de jogos. Então os caixistas vão jogar muito jogo pelo Game Pass, mas vai comprar muito jogo também, porque vai ter muito jogo bom sendo lançado. É isso aí, galerinha. Obrigado pela audiência no React de hoje. Curtiu? Deixa o seu like, o seu comentário, a sua inscrição, que é muito importante. Fale aí o seu top 5 no Xbox. Se bate com o da Raquel Game? Se vocês concordam, deixa aí nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Obrigado pela audiência. A gente se vê no React futuro aí, beleza?